A cultura é um tema transversal, com grande poder de transformação social, de fato. Quais oportunidades são observadas para o setor na cidade? Como atrelar o trabalho dessa área com outras pastas a fim de estabelecer novas relações sociais e promover o desenvolvimento urbano? Bom, veja, o final do questionamento que foi feito é, de fato, o que eu penso sobre uma prefeitura. A prefeitura não deve trabalhar de modo isolado. Toda e qualquer secretaria, se você a desenvolve de modo sistêmico, se ele entra diante de um sistema que oferece o serviço público com qualidade ao cidadão, ele deve ser de modo completo, ele não deve ser isolado. Quando você pega uma prática cultural dentro de uma escola, é o elemento transformador, por muitas vezes, da própria educação. E o elemento transformador não só da própria educação, como da própria inclusão. Então, eu vejo que as oportunidades de cultura na cidade são inúmeras. E essas oportunidades de cultura precisam ser potencializadas. Inclusive, no próprio questionário do voto consciente, há aqui uma consideração que precisa ser feita, que de fato ela é verdadeira, de que o próximo plano, Pedro, se não me engano, que foi desenvolvido pela própria atual gestão, ele contempla o corredor da Rua Barão como um corredor absolutamente institucionalizado para a cultura, porque tem essa vocação. Então, dentro do contexto do que eu acredito que é fomentar a cultura na cidade, é exatamente integrar sobre outras áreas que por muitas vezes ficam excluídas. A educação é um ponto clássico. Dentro do nosso modelo de trabalho, dentro da nossa concepção de trabalho, a educação, a cultura, o esporte e a saúde e a assistência social devem estar absolutamente integradas. A valorização do artista local, você não criar uma reserva de mercado para aqueles que controlam a cultura, porque isso de fato é muito negativo. Quando você tem um grupo que se apodera daquilo que é do coletivo e transforma para o interesse de uma meia dúzia. Então eu percebo que a cultura, de uma forma geral, deve ser enxergada dentro desse contexto de sistema integrado em outras áreas, como disse aqui, a educação, ao esporte, a assistência social. Não sei se fui completo na resposta, mas acredito muito que potencializar os espaços e o patrimônio que nós temos na cidade é algo absolutamente razoável, factível e não oneroso. Você tem espaços da cidade como o Complexo Argos, que é um espaço maravilhoso, precisa encontrar a sua verdadeira vocação. Você tem espaços e prédios na cidade que devem ser restaurados e serem ofertados para que a população possa ter acesso à cultura. Você tem espaços, por exemplo, em outras cidades que são desenvolvidos, que você potencializa esse espaço cultural, esse espaço para fomento, por exemplo, da educação. Só quero aqui fazer uma referência, porque a Marilena muito bem lembrou. Hoje à tarde teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo tratando da área do CEA. Eu estive presente, Marilena, exatamente defendendo aquilo que acredito não só a partir do momento que o projeto se tornou conhecido, mas desde o ano passado nós estamos lutando muito, inclusive para reforçar a cultura, há lá no espaço